Alô, molecada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bate-Papo UOL. Eu sou o Marcelo Taz e hoje eu recebo o diretor José Padilha. Está aqui conosco. Estou aqui. Tropa de Elite e etc e tal. Marcelo, Bate-Papo, querido. Um prazer. Bem-vindo. Bem-vindo ao Bate-Papo, Você é o José Padilha. careca mais ilustre do Brasil. Não. Não. Você E está acima da gente está o Will Brynner. Você está na pole position, Zé Padilha. Os carecas, talvez. Não tem Ronaldinho, tem os cara duros no nosso grupo. Ó, Padilha, 1.600.000 pessoas, é isso? É isso, é por aí. Chegamos a essa semana, segunda bilheteria do ano. Está há 4 semanas só em cartaz o filme. A Grande Família, o filme baseado no sitcom da TV Globo, chegou a 2 milhões, ou seja, até o final do ano você deve estar emplacando o filme mais visto do ano, Tropa de Elite. E, sem dúvida, é o fato do ano, né? O Tropa de Elite é o filme que está magnetizando as mentes e os intestinos e, às vezes, outras partes do corpo de muitas pessoas. Eu queria que você começasse, Zé. Já tem muita gente, desculpem, já tem muita gente dentro da sala. Daqui a pouco eu começo a puxar as perguntas de vocês que estão aí na sala. Muito obrigado. Tem muita gente entrando também, agora que a gente está abrindo a sala. Mas eu queria começar... Padilha, pelo começo, por esse momento que a gente vive agora com o Tropa de Elite, por que esse filme é tão discutido? Qual foi a veia que pegou desse país tão anestesiado? Marcelo, eu não sei te dizer isso. Eu tenho um chute aqui, mas é um chute, posso estar errado. Eu acho o seguinte, eu acho que existia, depois que eu fiz o ônibus 174, foi bem numa época que o Fernando Meirelles lançou Cidade de Deus, que é um filme extraordinário. Teve também o Invasor do Beto, teve uma série de filmes sobre violência urbana, e todos eles enfocados do ponto de vista da pessoa que foi marginalizada. Né? O traficante, o menino de rua e tal. E não tinha nenhum filme de violência urbana que falasse do ponto de vista do policial. Né? Se você olhar para o cinema americano, tem 1 zibilhão de filmes sobre policiais. Cinema inglês, alemão, francês e por aí vai. E não tinha, no Brasil, um filme sobre a polícia. Eu não sei se os cineastas sabiam o que era a polícia e achavam que, pô, é escrache demais fazer um filme sobre a polícia. Mas não tinha. E eu falei, vou fazer esse filme sobre a polícia, que eu acho que as pessoas vão querer ver como a polícia funciona. Né? E fiz. E eu acho que isso pegou na veia. Eu sei pelo seguinte, na verdade, eu imagino isso por conta do DVD pirata, sabe? O DVD pirata foi uma coisa muito angustiante, porque ele vendia que nem água, era um sucesso, e tinha a coisa boa do sucesso, mas tinha a coisa ruim de ser o pirata. Então a gente combatia o sucesso do seu próprio filme, é uma coisa difícil, coisa ambígua, né? Eu vou combater o sucesso do meu filme. O sucesso está me atrapalhando. Eu tenho que impedir isso. E aí a gente ia com a polícia fazia batidas, a gente acompanhava, eles ligavam pra gente, aprendemos não sei quantos mil DVDs, piratas do Tropa de Elite, numa batida incrível e tal. E no dia seguinte você ia na Uruguaiana, o camelô falava assim, Tropa de Elite, compre antes que a polícia proíba. E aí vendia muito mais do que antes. E tal. E eu acho que teve esse fetiche de que o filme é contra a polícia e a população como um todo não gosta da polícia. E, pô, isso está esculachando a polícia e a gente quer ver isso. Eu acho que isso foi uma das coisas que pegou na veia do filme, eu acho. E, por outro lado, tem o oposto de gente que fala que o filme é uma propaganda da polícia. E, enfim, isso já foi muito discutido. Mas o que eu queria que você falasse, o Padilha está nos dando a honra da sua presença aqui hoje, depois de ter passado pela sabatina da Folha, que foi, uma grande entrevista que ele concedeu aos jornalistas da Folha, que deve ser publicada amanhã, e está vindo hoje para esse bate-papo, que inclusive é aberto a todos os internautas, coisa também que é uma excepcionalidade aqui no nosso querido universo online. Mas, então, o que eu queria que você falasse, Padilha, é como que você avalia alguns efeitos do filme que são figuras, macacos de auditório, vamos dizer assim, ou macacas de auditório, do Capitão Nascimento. Surgiu um monte de gente assim que... Tem comunidades Nascimento. Comunidade Nascimento para presidente. Exatamente. Como que você recebe essa... Olha, eu acho que tem uma grande parte disso é humor. Né? E o humor se recebe com humor. Tem um monte de gente mal-humorada com esse humor. Né? O Capitão Nascimento tem 40 comunidades, é o fim
né? Todos querem virar Capitão Nascimento e vão sair. Teve um jornalista que me ligou lá do Sul, olha aqui, teve um policial que matou não sei quem, foi preso e no celular dele tinha o trailer do filme. Eu sei, a gente fez uma promoção e mandou os trailers para vários celulares e tal, e o cara ficou triste, o jornalista. Quer dizer, tem uma patrulha assim, ideológica em cima das comunidades Capitão Nascimento, eu não entro nessa, eu acho que tem muito humor nisso, tem muito... Eu recebi outro dia um e-mail que era um depoimento do Darth Vader. Começava assim, eu fui casada com o Capitão Nascimento. Darth Vader falando. O próprio, Tem um monte de palhaçada. Tem uma coisa legal que eu não sei se você viu, que é o Funk da Tropa, que é uma obra-prima do nosso querido Kibi Louco. Eu vou passar um trechinho pra você ver. Olha aí. E por aí vai. Não, é muito legal, Marcelo, para mim, para te falar a verdade. Alguns filmes, a maioria dos filmes viram objetos de cultura, né? Você vê aquele filme e depois você guarda na tua prateleira e você vai ver de novo, ele tem esse valor. E alguns filmes mudam a cultura, né? Mudam hábitos e costumes. Cidade de Deus fez isso. Dadinho, Meu Nome é Zé Pequeno. Meu Nome é Zé Pequeno, caralho. Dadinho é o caralho, Meu Nome é Zé Pequeno. Agora teve uma charge... O Nascimento com o Zé Pequeno, você viu isso? Não. O Nascimento dava porrada no Zé Pequeno e falava, conta ele, meu nome é Dadinho, meu nome é Dadinho e tal. Esse negócio de entrar no imaginário popular é legal pra caramba. Assim. Eu não vejo isso com ser digerido com humor, né? Eu acho que o humor é uma maneira de digerir uma realidade dura. Né? Tem muita gente que fala, não, tem parte da plateia ri no cinema. Acho que ri de nervoso também. Né? O humor é um mecanismo importante de entendimento das coisas. Né? Agora, Zé, eu queria falar de pessoas que não levaram com tanto humor, mas levaram como uma ideia de solução da criminalidade. Tem muita gente, também. Que você deve ter visto, que assim, já meio está a fim de lançar a candidatura do Capitão Nascimento, que vê naquele método dele a forma de resolver os problemas sociais, a criminalidade. Qual o seu sentimento quando você percebe isso? Olha só, a gente vive uma realidade de violência urbana séria no Brasil há um tempo prolongado. Né? Então, quando eu fiz o ônibus no 74, por exemplo, tinha uma imagem de uma câmera aérea, quando o Sandro desce do ônibus e tem um tiroteio, tinha uma multidão em volta do ônibus. Né? Aquela multidão, na minha cabeça, as multidões fogem dos tiroteios. Não foi o que aconteceu. Teve o tiroteio, a multidão correu para cima do tiroteio para linchar o Sandro. Né? Essas pessoas acreditam que a violência se resolve pela violência. Né? Essas pessoas estão aí. Né? O filme não criou essas pessoas, elas existem. São os eleitores do Sivuca, um cara que tinha no Rio de Janeiro que se candidatou com o dizer bandido bom é bandido morto. Né? E foi eleito. Né? Existe uma parcela da população que acha isso, acha que a violência se resolve com a violência. E a gente tem que entender essas pessoas. Criticar, mas entender. Você vê um caso como o caso do João Hélio lá no Rio de Janeiro. Não vou nem descrever o que aconteceu, porque eu me sinto mal quando eu penso nisso. É muita violência. É normal que uma parcela da população crie uma raiva enorme e tenha essa reação emocional. É normal isso. Não é anormal. Os políticos têm que se ligar nisso e entender o seguinte, ou a gente ataca o problema da violência urbana, ou a gente vai eleger um Capitão Nascimento. Aliás, hoje, né, nesse dia que você está vindo aqui no UOL, o Brasil acaba de ser indicado para... estar sendo a sede da Copa do Mundo de 2014, né? E aí eu fiquei pensando assim, o Capitão Nascimento no filme, ele cuidava da segurança da visita do Papa, década de 90. Se a seleção da Itália resolveu ficar no Turano, isso é uma tragédia. Eu fiquei com vontade de saber de você isso, assim, Zé, como que você vê o Brasil, como você vê o futuro desse país? Você acha que em 2014 a gente ainda precisa de Capitão Nascimento para a segurança da Copa? Marcelo, eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que não. Eu espero que a gente não precise de Capitão Nascimento para a segurança da Copa. Eu acho que vai ter um esquema. O que aconteceu no Brasil, no Rio? Reco 92.
foi tranquilíssimo a cidade do Rio de Janeiro. O Exército ocupou as ruas e não teve tiroteio e teve a Eco 92 tranquilo. Agora no Pan-Americano é a mesma coisa. Houveram uma série de operações antes do Pan-Americano, na favela do Alemão, lá na Vila Cruzeiro, não sei o que lá. Força Nacional foi para o Rio, fez um bloqueio, blá, blá, blá. Não teve tiroteio, teve Pan-Americano. Vai ser feita a mesma coisa para a Copa do Mundo e talvez funcione, talvez não, porque a Copa do Mundo é um evento maior, é mais difícil fazer isso. O problema é a gente ficar resolvendo eventos, né? Vamos resolver o problema da Copa do Mundo, né? A gente tem que resolver o problema da violência urbana. E isso não vai se resolver com uma operação especial de Força Nacional, não é assim. Né? Envolvem várias coisas, tem a ver com desigualdade social, tem a ver com miséria, tem a ver com organização policial, tem a ver com tortura oficial que o governo faz nas suas cadeias, que geram pessoas violentas, tem a ver com uma série de problemas. Se não resolver, não vai resolver. Então, eu pergunto uma coisa para você, existia um Plano Nacional de Segurança. Quando o Luiz Eduardo Soares era do governo, tinha um Plano Nacional de Segurança, estava sendo implementado e parou. O Luiz Eduardo saiu e não tem um Plano Nacional de Segurança. Qual o plano? Qual é o nosso plano para resolver esse problema? Eu não sei qual é. Eu também não sei. Me causa aflição. Nem esse, nem plano de cultura, nem plano de educação. Acho que falta plano mesmo. Tem vários nomes de projetos, bonitos inclusive, mas planos realmente eu acho que são muito poucos. Tem uma coisa que eu queria entender também, que é o seguinte. Você hoje talvez seja uma das pessoas que mais conheça o BOPE, por conta do tempo todo de pesquisa que você fez, e, enfim, e até das pessoas que trabalham. Eu conheço muitas pessoas do BOPE. O roteirista do filme é um ex-policial do BOPE, Pimentel e tal. Pimentel. Que papel que você acha que tem que ter uma força como o BOPE na segurança pública? Olha só, vários lugares do mundo têm forças especiais. Elas normalmente são forças treinadas para o resgate de reféns, né? Ou então por uma cadeia que teve uma revolta, etc, etc. Então são forças que ficam aquarteladas, são usadas em momentos específicos de uma cidade, cirúrgicos. O BOPE não é isso. O BOPE é um batalhão de polícia que é treinado para guerrilha urbana. Isso aqui é o BOPE. Né? O BOPE não é a SWAT. O BOPE é um... É o dia a dia. Tipo, talvez em Israel tenha uma coisa parecida. Uma equipe que invade ali a Palestina, mata os inimigos e volta. Né? E aprende as armas e tal. O BOPE é isso. Eu acho que qual o papel de um batalhão treinado em guerrilha urbana numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro? Eu questiono esse papel. Quer dizer, não deveria existir o BOPE. A própria existência do BOPE já é sintoma de um sério problema. Se você tem uma cidade que você precisa de um batalhão assim, você tem uma cidade doente, não é isso? Então eu acho o BOPE tem um papel, o BOPE é utilizado de uma forma específica, pragmática no Rio de Janeiro, ele é. Quando a polícia convencional não resolve uma situação, vai o BOPE e o BOPE resolve. E resolve como normalmente? Resolve com a força bruta, até porque o BOPE é muito menos corrupto do que os outros, então não tem negócio com traficante, tem tiroteios e morrem pessoas. Morre gente com bala perdida, etc, etc. Então é ruim ter o BOPE no Rio de Janeiro. Eu reluto em dizer que a gente precisa do BOPE. Você conheceu outros BOPes agora? Porque você jogou luz num assunto que estava ignorado. A gente é muito ignorante em relação ao Brasil, né? A gente tem uma ignorância, não é específica, ela é muito vasta. E você conseguiu jogar luz num assunto que, aliás, eu acho que é por isso que tem essa excitação tão grande, porque, inclusive, eu acho que o próprio jornalismo, a própria mídia se sentiu furada por um filme que está sendo feito há muitos anos, de revelar de uma maneira muito clara, né, como num download, como eu te disse, no dia que eu assisti o filme pela primeira vez, de uma maneira muito... Em 1h30 você tem um insight. Né, a gente tentou... Né, a gente fez o roteiro, eu, Braulinho e Rodrigo Pimentel, né, e a ideia era mostrar a polícia, né, mostrar a violência urbana do ponto de vista de um policial, mas não mostrar só a polícia, contextualizar a polícia na sociedade na qual ela existe. Né? Então você tem a classe média, você tem o traficante, você tem consumidor de droga, você tem o universitário e você tem a polícia. Né? Quando a gente organizou isso tudo, a gente não colocou nenhuma coisa
não tem nenhuma rocket science, como dizem os americanos, não tem nada de extraordinariamente complexo, não é uma teoria da relatividade, não é nada disso, é simples, né? E didático, eu acho. O filme. Muito tem um didatismo proposital no filme. Né? E por algum motivo, o nexo causal entre as coisas e o ponto de vista do policial, que é um ponto de vista agressivo mesmo, né? Do qual o filme discorda, porque mostra o policial em crise e tudo mais, mas ele existe, né? Então vamos organizar dar um nexo a essa situação de um ponto de vista inusitado, né? É meio um pouco seja marginal, seja herói, né? Do Elliot Sica, vamos fazer uma coisa assim e botar isso na tela. E por algum motivo isso aconteceu assim, como a gente também montou o filme com o Dani Rezende, né? Muito apertado, sem dar tempo para respirar mesmo, 1h30, muita ação e rápido, o cara não consegue pensar durante o filme, o cara é sugado, isso virou um download, né? Como você falou, e aí o cara, depois algumas pessoas vão instalar o programa e o sistema operacional cai, né? E aí a ficha fica caindo durante muitos dias, que aliás é uma coisa que aconteceu comigo e acontece com um monte de... Né? Eu acho que é um filme que fica batendo ali na sua mente durante um bom tempo, o que é excelente, é um assunto que a gente precisa. A gente precisa debater, mas também precisa acontecer alguma coisa. O debate tem que chegar nas esferas que decidem ou que fazem alguma coisa com ele. Vai chegar, na hora do voto vai chegar, mas não, eu queria ver eu acho que assim, as que decidem com cada um de nós. Eu acho que nós estamos todos numa enrascada. Né? E essa enrascada é um país muito desigual, muito miserável, com muita gente se aproveitando disso e tal. E tem uma hora que aparece uma sirene, e essa sirene, na minha opinião, se chama Tropa de Elite. É uma sirene que toca durante 1h30. E aí fica todo mundo meio zonzo, assim, porra, desliga essa porca dessa sirene. Tem umas imagens engraçadas, né? Tem uma que eu recebo no e-mail, que fala assim, o cara vai analisar o Tropa de Elite. Né? O cara sai da redação, vai para casa, vai escrever a crítica, e o cara pega o seu baseado e aperta. Aí o cara fala, porra, será? Como é que eu vou escrever essa crítica? Quer dizer, tem umas contradições na sociedade brasileira que não precisavam ser contradições, né? Que o filme mostra. Né? A gente tenta conciliar no mesmo universo grupos com éticas socialmente incompatíveis. Né? Então você tem uma certa parcela da classe média alta que consome drogas e acha que é ok por conta do direito individual. Por que o Estado vai dizer para mim o que eu tenho que consumir? Que se ferre. Né? Mas esquece nesse processo de que no Brasil, né, em outros lugares não é assim, no Brasil o cara está comprando drogas de um grupo armado que domina uma população carente. Né? Aí você tem uma polícia que odeia essa classe média e achaca essa classe média. Né? Ganha um salário baixo, meu salário é uma merda, eu peguei o playboy ali, eu vou tomar um dinheiro e vai para casa. Né? Vou pegar de volta. Não vou dar a multa e tal. Eu me arrependo de não ter feito essa cena no filme, cara. Eu não fiz uma cena, peço desculpas, peço desculpas às pessoas que estão vendo a TV UOL. Eu não fiz a cena da classe média subornando o policial. Eu errei. Faltou essa cena no meu filme. Porque existe, né? Mal não é nada. As pessoas, como o policial ganha muito mal, ele se corrompe e os que se corrompem são facilmente compráveis, né? Pelos corrompedores, vamos dizer assim. Eu não botei essa cena no meu filme. Foi um equívoco meu, do Braulinho e do Rodrigo Pimentel. Eu tinha no roteiro, cortei. Então, e tem o BOP, né? Que odeia a polícia convencional e odeia mais ainda os consumidores, porque pro cara do BOP o consumidor armou o traficante que está atirando nele. E a gente tenta botar todos esses grupos juntos numa cidade só, e aí dá no que dá, né? A coisa pega fogo. Eu quero te mostrar uma coisa, eu não sei se você já viu, um dos fenômenos culturais do Tropa de Elite foi chegar até o mundo do sexo. Ouvi falar. Eu acho uma coisa impressionante. Tem um grupo de strippers no Rio de Janeiro, pessoal de swing, né? No Rio de Janeiro. Onde está esse pessoal do swing? Peraí. Eu vou puxar aqui, Zé Padilha 2 que tá. Que para se excitar, o pessoal tá colocando, veja você. Olha aqui que bonitinho.
Tá ali, na televisão. Olha isso. Você tinha visto isso? É muito engraçado, cara. Né? Imagina, de uma certa maneira também é uma forma de humor, não é isso? Claro. Olha ali aquela capitã da polícia ali. Capitã Nascimento. À direita. O 02, poder. Pra sair. Incrível, né? O imaginário... Não, pegou. A polícia era desconhecida da cultura. Na verdade é essa. A polícia... Acho que essa é uma frase que resume o que aconteceu. A polícia era desconhecida da cultura. E era desconhecida da população. Né? A gíria do policial. O senhor é um fanfarrão. 01 pede para sair. Nunca serão. Essa gíria sempre existiu na polícia. E a gente usou a linguagem da polícia. Né? E tem coisas no filme assim. O Wagner Moura chega uma hora e fala assim: 02, o senhor tem 30 segundos para me apresentar esta farândola na área do cerimonial. Eu não sei o que isso quer dizer, mas todo mundo entende, tá certo? É a linguagem policial. O que você acha que a gente ainda não conhece, que está na hora de cair a ficha? Do Brasil? O tema brasileiro. Então, a gente está fazendo um filme cujo título provisório é O Corruptólogo, que a ideia é semelhante ao ônibus 174 e ao Tropa de Elite. O ônibus 174 tenta mostrar qual o processo que constituiu aquele menino de rua, que é o Sandro do Nascimento, que estava naquele ônibus, né, que explica o seu comportamento. Não é um julgamento moral daquele comportamento, é uma explicação. Tropa de Elite mostra qual o processo que constitui aquele personagem, né, o Capitão Nascimento, e explica o seu discurso, maluco, claro e maluco. Né? Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gente quer fazer uma história que explique o que constitui o discurso do político corrupto, que é corrupto e todo mundo sabe que lá está, e acha que tudo certo. Ou seja, você quer humanizar o corrupto, para a gente enxergá-lo com mais nitidez. A gente entender, o corrupto não existe à toa. Claro. O corrupto se constitui num processo que o forma, claro, que tem a ver com as regras, tem uma função social corrupto, né? Não diria tem um papel na sociedade. Mas ele tem a ver com as regras de financiamento de campanha. O corrupto tem um funcionamento. Tem. Né? Ele viabiliza operações sociais. Exato, né? Ele está dentro do ecossistema. E ele existe em tal profusão... Ele está em harmonia com o ecossistema. Então, ele existe, o ponto é esse, ele existe em tal profusão no Brasil, que é óbvio que o meio ambiente, o ecossistema favorece o seu desenvolvimento. Favorece. Que ecossistema é este e como o corrupto o vê? É o nosso filme. Sensacional. Sensacional. Nosso próximo filme. É um filme que poderia ir para o Discovery Channel, de tão ecológico. Mas não para o Discovery Kids. Não para o Discovery. Muito legal, Zé. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, já tem muita gente dentro desta sala fazendo perguntas para o Padilha. Eu tenho mais um videozinho que eu vou mostrar para ele, que eu não sei se ele viu, mas eu vou abrir a porta aqui para vocês perguntarem, porque é a minha tarefa, afinal de contas. É o seguinte, o Dalton fala o seguinte: eu vi o filme ontem, no cinema, polêmico mesmo. No início, antes de tudo, você esperava todo o sucesso e a polêmica? Não. Eu não esperava, e o filme tem uma trajetória muito interessante que tem a ver com a polêmica. Normalmente, os filmes são mostrados para os críticos dizem como o filme deve ser entendido e a população então vê o filme. Né? Então, os críticos, vamos dizer assim, na sua terminologia, encaminham o download. Né? O que aconteceu com esse filme? Como ele vazou e se espalhou pela pirataria, e 11 milhões de pessoas viram na versão pirata antes de chegar no cinema... A estimativa são 11 milhões. A mensuração do Ibope e do Datafolha dá mais ou menos 11 milhões e meio acima de 16 anos. Tá. Se aumentar para todas as faixas etárias, vai dar mais do que isso. Uau. Né? E UOL. Né? UOL. Pois é. Aí, né, então, o público teve o filme e disse o que achava do filme antes da crítica. Então a crítica tinha que refletir sobre o filme e sobre o que o público achava do filme. Tá. E isso fundiu a cabeça e prejudicou o download. Sim. Foi por isso que o programa não se instalou direito. O sistema, né, teve dificuldade de assimilar. Mas você acha que isso pode virar um modelo de distribuição? Não. Outro dia o Fernando Meirelles foi fazer uma brincadeira, falou, não vou dar meu filme pro pirata e tal. Ele virou, o Fernando falou isso e tal, querendo, sabe, aquela coisa de fazer. Eu falei, olha, entrega pra mim que eu conheço um camelô excelente que vai dar saída nesse filme. Não, eu acho que não. Pirataria é ruim.
pirataria. Eu tô perguntando isso, não é, enfim, não é de brincadeira, não. Porque acho que o Radiohead fez um negócio o legal, Radiohead acabou de quebrar esse código. Para não ir muito longe, o Tecnobrega do Pará tem uma indústria gigantesca de música, aliás, muito legal. Eu não conheço. É sensacional o Tecnobrega. E eles eliminaram o intermediário. Eles jogam direto no camelô. E o camelô faz a divulgação da música. Que coisa. E eles faturam com o show, que é o... o produto deles é o show. O produto é o show. O que é todo artista de música fatura. Eu achei muito legal o negócio do Radiohead. Pague quanto quer. Pague quanto você quer. E aconteceu comigo. Eu recebi um e-mail genial de um cara do Sul. O cara me mandou um e-mail e falou assim: Padilha, vi o seu filme na versão pirata. Gostei muito. Por favor, me enviar a conta bancária que eu vou depositar o ingresso. Você imagina, se todo o ingresso for depositado direto na minha conta... Tô falando. Isso pode ser um modelo, Padilha. Não, tem um caminho aí, eu não sei qual é. Eu acho que os distribuidores, os exibidores... E radical, hein? Tem que entender qual é esse caminho de distribuição de produtos digitais. Não é? Eu acho que tem que preservar o cinema. O cinema... Claro. A janela do cinema é a primeira, o cinema é um lugar... mágico, a catedral do audiovisual, e o filme tem que começar por lá. Mas depois do cinema, tem muita coisa que pode ser feita, e essa do Radiohead é uma. Qual é a sua formação? Eu estudei física, aí quando você estuda física, antigamente você era contratado para trabalhar em bancos, você aprende matemática. Então, antes de eu terminar a física, eu fui trabalhar num banco de investimento, tranquei a física, trabalhava durante o dia, então eu abri uma faculdade à noite, na PUC do Rio de Janeiro, e aí me formei em administração. Isso. E aí, como eu não dava para coisa, eu virei cineasta. Perfeitamente, mas você, é legal falar isso, porque eu vejo pouco isso sendo dito nas entrevistas que você tem dado. Você tem uma visão clara da sociedade, de uma formação de quem estudou, enfim, várias coisas relacionadas com economia, com administração, com o próprio joguinho. Eu tento fazer a minha ideia no meu cinema, eu tento olhar sem ideologia. Dá para olhar sem ideologia, porque tem um discurso padrão de que você não consegue olhar o mundo sem uma ideologia. Né? Ou então cai nessa coisa que aconteceu com Tropa de Elite. Ou o filme é de esquerda, ou o filme é de direita, ou o filme é PSTV. Uma dessas três coisas você tem que ser. Não, mas é isso. Né? E eu falo, não, cara, eu não sou nada disso, eu não sou obrigado a pensar com os seus conceitos. Né? Estava falando lá na sabatina da Folha, teve uma hora que o Nietzsche chegou e falou assim, eu vou escrever um livro, chama Genealogia da Moral, e eu vou pensar a moral sem Deus. E eu posso pensar. E eu vou pensar assim, e era inconcebível pensar a moral sem Deus, porque a moral estava ligada à religião e, os 10 mandamentos, quem deu foi Deus. Não é isso? E o cara falou, não, vamos pensar a moral sem Deus. Dá para pensar os processos sociais sem ideologia. Dá para fazer isso. Sem viés político. Né? E isso é uma tentativa que eu faço nos meus filmes. E talvez por isso eu tenha esse recebimento estranho, porque no ônibus 174 eu era um radical de esquerda, e no Tropa de Elite eu virei um radical de direita. É engraçado, eu chamo isso de pensamento binário, porque a gente nasceu dentro do pensamento binário. Esquerda, direita, né? Aquela coisa toda. E tem gente que não consegue se livrar disso facilmente. Então, tem que te empacotar dentro de uma dessas duas coisas. E o mundo é muito mais complicado que isso. Qual é a ideologia da teoria da relatividade? Nenhuma. É uma teoria, é um conjunto de ideias que serve para você interpretar fenômenos naturais e não tem nenhuma ideologia embutida ali. Na época do Stalin, os biólogos soviéticos que defendiam a seleção natural foram mandados para a Sibéria e morreram. Né? Alguém conseguiu achar que a teoria da seleção natural era uma teoria de direita. Fica muito complicado tentar entender esse mundo todo interligado e complexo com a mente binária. Aliás, estamos na era digital, não dá mais, né, para ser só, enfim... Já passou. Já passou. Sabe quem está aqui? O Ashiak Odess, que é o Zé do Caixão ao contrário, né? Como foi saber que falsificações de seu filme eram vendidas com sucesso entre os camelôs antes do lançamento? Isso é uma história maravilhosa. Antes de chegar no camelô, chegou no BOP. Eu descobri que o filme tinha sido pirateado assim. O coronel Pero Neto do BOP, foi o chefe do BOP, informou ao Pimentel, co-roteirista, que era capitão do BOP, o seguinte: apreendemos uma cópia pirata do filme dentro do batalhão. O filme de vocês vazou. Aí Pimentel perguntou, e aí, eles gostaram? Aí Pimentel me ligou, eu fui lá no BOP,
recuperei a cópia pirata, vi a cópia pirata e falei, o filme vazou. Pela cópia, eu já sabia de onde tinha vazado. E aí eu fiquei durante 3 semanas tentando, porque era logo no começo, tentando pegar e não consegui. E aí, um belo dia, alguém me ligou e falou, o filme chegou na Uruguaiana, e aí já era, 25 de março. E aí não tem como. Né? Aí é uma luta inglória, porque os camelôs são muito mais inteligentes do que a gente. São muito rápidos. Rápidos, e aí o filme se espalhou e não tinha jeito. E quanto mais a gente proibia, mais os camelôs diziam, compre antes que a polícia proíba. E aí vendia que nem água. O Robert, 42, casado. Olha, o seu filme é digno de Oscar, sabia? Essa é o comentário do Robert. Como foi que você recebeu a notícia de que ele não iria para as indicações? Então, Robert, por favor, encaminhar esse seu e-mail para a comissão. Não, olha só, o filme do Cal é um filme ótimo, é um filme que tem uma chance. A comissão que escolhe os filmes do Oscar, ela optou por um critério. Nós vamos escolher o filme que a gente acha que vai ser o preferido das pessoas que selecionam os filmes para serem indicados para o Oscar. Então eles tentaram adivinhar o que vão pensar os americanos. Né? Esse foi o critério. E é um critério como qualquer outro. O critério poderia ser, vamos pegar o filme que é mais representativo da cultura brasileira, ou o filme que o público quer, ou o filme... Tem 1000 critérios que eles poderiam utilizar. Eles escolheram esse, que é um critério pragmático, para tentar uma indicação. Né? Escolheram um ano que é um filme ótimo, que é um filme que tem chance, porque tem aquela velha fama de que são os velhinhos da academia que votam no filme estrangeiro, até porque não votaram no Cidade de Deus, e tudo mais. Então, a nossa esperança... tem criança, tem judeu e tem 3 coisas. Eu falo, tá todo mundo, se tivesse um rabino no ônibus 174, eu já tinha ganho. Eu vou te dizer uma coisa, a gente ainda tem uma chance. O filme vai ser lançado nos Estados Unidos e vamos ver se o Mr. Weinstein consegue a indicação lá, indicar por lá, pelo hemisfério norte. Como aconteceu com Cidade de Deus. É verdade. Que foi Os indicado atores... a 4 Oscars, é o filme de mais sucesso da história da indicação. É verdade. Cinema brasileiro, com o Braulinho, o Dani... O Dani na montagem, fotografia... O César e o do Fernando. César Charlone e o Fernando. Né, 3 brasileiros e um uruguaio. Que maravilha, que maravilha. Agora, eu não sei se você viu o Capitão Nascimento conversando com o garoto do ano. Você viu isso, não? Não vi ainda. Tá aqui, ó. Você vai ver agora, olha lá. Uma vez, quem foi o filho da p*** que teve a ideia de botar teu filme pra representar o Brasil no Oscar no lugar do meu? Não sei, senhor. Fala, vagabundo! Fala, vagabundo! Não sei. Eu vou te pôr no saco. Tu vai se arrepender de não ter saído de férias com teus pais. Mas eu não sei de nada. Tu é aspirante, tu acha que pode esculachar comigo, moleque? Quem você acha que fez a segurança de Deus quando ele veio aqui pro Sistema Solar fazer a Terra? O senhor? No treinamento do Bob, quem fez Chuck Norris, Jack Bauer, Rambo e John McClane gritarem, eu desisto? Senhor, acho que me escolheram porque filme com criança tem mais chance de ganhar o Oscar, senhor. Tu acha, playboyzinho? E o meu filho que aparece no filme é pior que você? Mas seu filho não aparece. Tu viu meu filho, Meliante? Um filme que nem foi lançado? Esse daí é o charges.com.br de Maurício Ricardo, lá de Uberlândia, um sucesso da internet esse site. E eu vi agora há pouco essa sátira do nosso Maurício. O aspirante Rodrigo te pergunta o seguinte, Padilha, sobre o seriado de televisão. Sim. Esse é um assunto importante. O seriado de televisão está virando uma novela. Afinal, você vai fechar com a Globo, Record, SBT, Rede TV. Tá uma guerra pior que a do Morro do Dendê. O Morro de Dendê é ruim de invadir, diz o funk, né? Na sua versão proibida. Né? Cara, eu não sei com quem eu vou fechar. Conta, Padilha. Eu não sei. Eu vou dizer o que está acontecendo. A gente não tem, eu e Marcos, a gente não quer repetir o filme, transportar o filme para a televisão. Vamos pegar o Tropa de Elite e agora vamos fazer a mesma coisa no formato de televisão. A gente, se for fazer uma minissérie num assunto que é importante, as pessoas querem entender a polícia e o filme não esgotou esse assunto. Tem muitas coisas, tanto na nossa pesquisa quanto no livro Eles da Tropa, que são importantes e que podem ser abordados por uma minissérie. Mas essa minissérie não pode ser uma repetição do filme. Né? Então a gente está conversando com alguns canais no Brasil e alguns fora.
E fora do Brasil também? Fora do Brasil. A gente tem proposta de fora do Brasil para fazer uma série em português. E depois de pronta, se feita independentemente, seria então negociada por esse canal e tudo mais. Tá. Que é uma ideia legal porque dá independência. Nós temos alguns canais de televisão no Brasil olhando, e alguns estão com uma proposta assim, você faz o que você quiser. E depois você entrega e a gente exibe. E isso é legal, porque está dando uma independência para a gente desenvolver. A ideia é chamar o Dr. Mantovani e com ele desenvolver a minissérie. Pimentel, Luiz Eduardo Soares, aquela equipe que fez o filme. Fazer uma minissérie que fale algo além do filme. Por exemplo, o que o Capitão Nascimento pensa das milícias? Queremos saber isso. Né? Qual é a relação entre a política e a polícia? Né? E como é que ela se constitui? Tem uma série de coisas que não estão colocadas, né, no filme Tropa de Elite, que existem. Né? Tem a célebre pergunta, da onde vem a droga, né? Que chega no morro. E tem a famosa dúvida do carburador, que é uma peça importantíssima no filme. Tem carburador ou não tem carburador? Tem ou não tem carburador? Essa sequência é a sequência mais importante, as pessoas não... Mas é mesmo, eu acho que você estava falando do filme ser didático, quando você consegue colocar a importância do carburador, daquela peça que é discutida por uma polícia que tem a missão de dar segurança. É a coisa kafkaniana da polícia como organização, agora olhando como um administrador. Né? Existe uma matéria chamada Teoria Geral das Organizações, então aplicando essa matéria à polícia, você fica estupefato, porque você descobre que os policiais gastam um tempo enorme com oficinas, com estoque de comida, com cozinhas, tem toda uma estrutura militar interna que consome horas e horas de trabalho dos nossos policiais que não estão trabalhando, portanto, para proteger o cidadão. Tá certo? Então a organização policial é kafkaniana mesmo. Né? Aquela cena que tem no filme, quem quer rir tem que fazer rir, que o cara quer tirar férias e tem que deixar algum, a corrupção intracorpos de um policial contra, ela existe. E todas as minhas entrevistas que eu fiz com policiais, eles dizem que existe e existe muito. Né? Então, a cultura organizacional da polícia é trágica, né? Dá a ideia de que é melhor fazer outra. Né? E como que está essa história da polícia ter te pressionado? A história da polícia te chamar lá para tentar saber quem te contou isso, me lembra aquele marido traído, né? A mulher deu para o amante na sala e ele foi lá e tirou o sofá, né, para resolver a situação. Eu acho que diante dos problemas que o filme mostra, a polícia podia fazer duas coisas. Tentar resolver os problemas ou prender quem contou que tinha os problemas. Ela optou pela segunda. Exato. Isso. O que é natural, como o filme mostra. Só podia ser isso. Você esperava o quê? Faz Se sentido, fosse tudo né? certo. Mas em que pé que está essa situação? Olha só. Agora falando sério, eu estava falando sério também. Mas, claro. Não sei. Foi instaurado um inquérito. Né? O governador do Rio de Janeiro foi corajoso, apareceu e falou, olha, esse inquérito é uma besteira, não vamos perder tempo com isso. Mas o fato é o seguinte, todas as pessoas que trabalharam no filme, policiais que ajudaram a gente, e ex-policiais, as locações que a gente usou no filme, tinham algumas que pertenciam à polícia. Né? Foram todas autorizadas pelo comando da polícia. Então, o sujeito que instaurou o inquérito para fazer a investigação, bastava ele ir lá nos documentos, né, e olhar, mas não. Né? Eu acho que o Tropa de Elite, pelo sucesso popular que ele teve uma chance também de... Né, claro. 15 minutos de fama. Claro, né? Claro. Vamos fazer o seguinte, tem muita gente, olha a informação que nós temos aqui no UOL, Padilha. Segura isso na cadeira. A nossa querida moderadora está dizendo o seguinte, tem muita gente acompanhando a nossa conversa, já tem mais de 2.000 pessoas agora acompanhando a nossa conversa. Falando para você liberar sua conta, que elas querem depositar o dinheiro do DVD, do ingresso. Olha que coisa interessante. Então, eu tenho uma ideia, mas não vou falar aqui, deixa eu pensar. Não é para minha conta, não. Olha, tá surgindo um modelo de negócio aqui nessa conversa. Eu acho que você pode, inclusive essas informações podem estar no site do filme, Tropa de Elite, o filme. Não, eu não posso receber, galera, olha só, não pode mandar dinheiro para minha conta. Não mandem dinheiro. O filme não é meu, o filme tem um distribuidor, tem sócios e tudo mais. Não posso receber esse dinheiro. Agora, uma ideia é o seguinte, entra pela internet...
vai no ticket.com, sei lá, algum lugar desses sites e compra o ingresso. Compra o ingresso. E se não puder ir, aí nem o dinheiro vai para todos os investidores do filme. Mas olha que ideia boa, hein? Tá dada, essa é a primeira. Essa é uma ideia. Tem várias ideias, mas são maquiavélicas. Né? Perfeitamente. Boa essa, hein? Adorei mesmo. Cadê? Cocota. Como é ser acusado de proteger bandido com ônibus e agora de ser fascista? As pessoas não conseguem separar as coisas? Pergunta a Cocota. Não, tem muita gente que consegue separar as coisas. Acho que a maioria das pessoas consegue separar as coisas, mas tem realmente um grupo de pessoas que não consegue separar as coisas e usa o pensamento binário, ou pensa o mundo com ideologia. Então, realmente, se você for obrigado a classificar o ônibus 174 de uma forma ideológica, se você se obrigar a isso, você não vai conseguir dizer que ele é um filme de direita. Então você vai ter que dizer que ele é um filme de esquerda, mas ele não é. Se você quiser realmente classificar o Tropa de Elite, você não vai conseguir dizer que ele é de esquerda. Você vai... Mas é uma besteira isso. Né? É igual a discussão, o nascimento é um herói. Né? Essa discussão é uma discussão... É parecido, o modelo é o mesmo. O sujeito define uma categoria herói, né? Então ele pode definir de 1000 maneiras, tem várias definições para ele. Ele escolhe uma. E aí ele olha para aquele personagem e vê se cabe naquela categoria. É o máximo que essa discussão dá. Tem uma coisa legal do filme. As pessoas, a gente só fica. A gente só começa a brigar e discutir quando alguma coisa nos atinge. E os personagens têm essa dualidade, essa coisa complexa de serem humanos. O Capitão Nascimento é um cara muito empático. Né? O Wagner Moura é um ator que tem um carisma absurdo. Dá uma verdade, uma dignidade para aquele cara que você encontra em todos os personagens trágicos do Shakespeare, que não tem ninguém bonzinho, tem gente ali que corta a cabeça. E no cinema americano também. O Michael Corleone, quem não torce pelo Michael Corleone? O Michael Corleone é o chefe da máfia. Claro. Ele mata gente, ele explode, mata o irmão, ele faz e acontece. Com aquela cordinha, né? Todo mundo torce pelo Michael Corleone. O cinema está pródigo de personagens ruins e as pessoas torcem por eles. Né? As pessoas... E isso não significa que o cara que torce pelo Michael Corleone é um mafioso, não é isso? De jeito nenhum. O Jack Cousteau fala o seguinte: Zé, enquanto produzia o filme, você imaginava que a postura do brasileiro, principalmente do carioca, em relação ao tráfico, fosse ser tão repensada? Eu acho que sim, é uma coisa muito, não tem nada de brilhante e genial e incrível na afirmação de que um consumidor de maconha e cocaína no Rio de Janeiro ou em São Paulo, quando compra essas drogas, está comprando de um grupo armado que domina uma população carente. Isso é um fato. Não é? Eu só botei ele no cinema. Né? E aí quando vai para o cinema, aquilo vira um objeto, e aí então agora a gente pode falar daquele objeto. Do fato é difícil falar. Do filme é fácil, porque o filme não é você. O filme é uma coisa lá que você pode dizer. Isso é fascista. Em que injustiça botou a culpa no usuário. Claro que o filme não bota a culpa no usuário. O filme só mostra de quem o usuário compra e para onde vai o dinheiro dele. Né? Eu achava que isso ia ter uma repercussão. Deste tamanho? Não sabia o tamanho dela. Teve gente, eu fui num debate na UFRJ que um garoto subiu no palco e falou, um garoto com cabelo Rastafari e tal, camisa de Bob Marley, não fumo mais maconha. O cara falou isso. E os estudantes olharam para ele, pasmos, com aquela declaração, por causa disto, que meu amigo morreu, os traficantes não fumam mais maconha e saiu do palco. Uau! Teve um pouco isso. Eu acho que isso deveria virar um movimento a favor de estudar soluções alternativas. Porque o fato é o seguinte, Marcelo, a gente não está discutindo se vai haver acesso à droga. Acesso à droga vai haver. Porque há no mundo inteiro. Tem acesso à droga em Nova York, tem acesso à droga em Los Angeles, tem em Londres. Tem. Então o que a gente está discutindo é em que termos vai acontecer o acesso à droga. É uma hipocrisia a gente dizer que não vai ter acesso à droga, vai ter. Né? Então, por exemplo, em 1930, era proibido o acesso ao álcool, em Chicago, né? E tinha acesso ao álcool, comprava esse álcool da máfia. É isso? Aqui no Rio de Janeiro compra esse álcool
dos traficantes armados, né? A gente pode mudar isso, tem maneiras de fazer isso. Eu já ouvi você falando a favor da legalização da droga. Você acredita mesmo que isso é uma coisa possível? Eu acho o seguinte, a legislação brasileira é uma legislação parecida com o que o filme mostra. Ela é assim, ó, se você é um menino pobre, no morro, e você está vendendo drogas, e a polícia te pega, ou você morre, ou você vai para uma cadeia superlotada, que nada mais é do que tortura oficial do Estado. Então o vendedor desta transação está liquidado, o miserável do morro. O usuário que comprou a droga deste vendedor, o máximo que acontece com ele é uma admoestação. Olha, isso não deveria, você está consumindo droga. Então nós temos aqui uma transação econômica em que um lado é absurdamente punido e o outro lado, tudo bem, pode consumir, mas não pode vender, né? É muito doido, né? A legislação brasileira. É uma legislação que foi comemorada como uma vitória e tal. Não é uma vitória, não. É uma legislação canhestra e tem que ser melhorada. Ela não pode ser assim. Esse é o primeiro ponto. Como que ela poderia ser? Pessoal, eu acho o seguinte. Eu acho que a análise da criminalização das drogas tem que passar pelo efeito que a droga tem no seu corpo. Né? Ninguém me convenceu, por exemplo, que maconha faz mais mal do que álcool. Eu não tenho certeza disso. Talvez faça, talvez não. Álcool faz mal também. Cigarro também faz mal. Então eu acho que o modelo... Comprimido faz mal. Né? Mas, por exemplo, o que aconteceu com o cigarro? O governo não chegou e falou, você não pode fumar cigarro. Ele não fez isso. Ele falou assim, olha, cigarro é um problema de saúde, então nós vamos fazer uma campanha contra o cigarro, para informar as pessoas. Então botou um imposto do tamanho de um bonde no cigarro, porque o cigarro custa caro, e depois foi lá e fez uma campanha de mídia gigante contra o cigarro. O que aconteceu com o cigarro? Sem ser proibido. Caiu pra caramba o consumo do cigarro. Né? Eu acho que isso é uma maneira. Né? Estudar, descriminalizar a droga, mas ao mesmo tempo educar as pessoas sobre os efeitos né, das diferentes drogas que foram descriminalizadas. No Brasil já se vendeu cocaína em farmácia. Em farmácia, Tem muita gente que diz não dá para descriminalizar porque são tratados internacionais e tal. Eu não sei, na Holanda é descriminalizado, então o que a Holanda fez? Não assinou o tratado? Também tem gente que fala, se descriminalizar a droga, todos os malucos do mundo vêm para o Brasil. Né? E aí o Brasil vai virar uma... Mas os malucos já estão aqui. Eu tenho a impressão que eles já estão. E alguns, assim, armados, outros no Congresso. Um negócio muito perigoso. O Capitão Nascimento chegou, finalmente. José, o que você acha de jovens que usam o filme como lição de vida? Ou melhor dizendo, como uma filosofia de defesa e sobrevivência? Eu não sei em que sentido esses jovens fazem isso. Se eles... eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que o filme não tem embutido nele técnicas de sobrevivência na selva urbana do Brasil. Não tem. Você não consegue aprender isso vendo o filme. Talvez você aprenda um pouco como funciona a polícia, você entende que tem corrupção, que tem violência, talvez você evite... subir uma favela ao mesmo tempo que o caveirão está subindo, isso é uma lição valiosa. Né? Mas você esperava que fosse ter tanta... o que eu senti é assim, muita gente saiu do armário. Muita gente que é a favor de matar mesmo, de tortura. Não, tem mais é que queimar esse pessoal. Esse pessoal saiu do armário, esse pessoal foi para a internet e falou, olha, eu gosto mesmo. O Braulio recebeu uma suástica. Você soube disso? Ele contou aqui. A suástica era de um grupo de consumidores de drogas que mandaram uma suástica. Então os consumidores de droga mandaram uma suástica pro roteirista. É muito maluco isso, né? Dizendo, você tratou... Então tem um monte de gente reagindo de maneiras diferentes. Né? Mas o que é engraçado é que o filme... né, ele organiza coisas que estão aí. Né? Por que não reagir, então, contra a realidade? Né? É aquela velha coisa que me falam. A cena final do filme... termina com um cara dando um tiro, e isso é terrível, e o filme tinha que terminar assim, ó, isso aqui é a arma. Tal. E você é o Nascimento. Não quero atirar. Aí o que o filme faria? O filme resolveria o problema da violência no filme. No mundo real, a violência continua, mas no filme está resolvido o problema da violência. Né? Isso é demais, né? Aí é demais. O Ricardo do Paraná, em uma discussão que tivemos sobre o tópico de elite na universidade, foi comentado que a mídia foi poupada dentro do filme da polêmica em torno do financiamento do crime organizado e da apologia à violência.
nas 2 vezes que aparece mostrando a verdade, de que forma, na sua opinião, a mídia contribui para estes 2 fatores? Então, no ônibus 174, a gente lidou com a mídia. O tema era esse, quase. Tinha a influência da mídia no comportamento do Sandro. Né? Então, no ônibus 174, o Sandro está no começo do sequestro com um capuz. Não é? E aí, quando ele vê aquelas câmeras chegando, ele vê que não tem mais saída, ele tira o capuz e fala, pode me filmar, agora eu vou dizer para vocês o que eu acho e vocês vão me ouvir. Né? A mídia teve um efeito ali. Para responder a pergunta, né? Aliás, eu vou passar agora, Padilha, enquanto você está falando, ó, umas cenas do ônibus 174, para quem não viu ainda, este filme de José Padilha está lá. Então, eu não sei qual é o efeito da mídia na violência. É muito complexo dizer isso. Até porque a mídia não é uma massa uniforme. E o UOL é de um jeito, e o outro site é de outro jeito. E a mídia não é toda igual. Os veículos são diferentes, têm posturas diferentes. Eu acho que não é tão óbvio e tão fácil analisar isso. Mas eu acho que a mídia cumpre um papel importante em reportar. Eu sou a favor da postura de mostrar o que está acontecendo. Eu acho que se a gente começar a fingir que não está acontecendo nada, é grave. Né? E tem uma coisa rolando que é muito legal, que aliás é bom saber que o seu filme está sendo disputado por emissoras tão diferentes como a informação que a gente tem, que Record, Globo, Rede TV, enfim, uma série de emissoras, o SBT, é que o bacana é essa fricção de mídias, né? Que agora a gente percebe que existe cada vez mais no Brasil. Você tem uma competição de mídia. A maioria dos filmes sempre vinham amarrados numa emissora. Isso. Né? E a gente fez um filme totalmente solto e o filme pegou, né? E pegou de uma maneira que tem um dado que eu acho que explica isso, que é uma pesquisa que o Ibope fez, que diz assim, 70% da população quer ver, ouviu falar e quer ver da população do Brasil. Né? Televisão é movida a Ibope, não é isso? Então esse assunto interessa. Mas não só para a televisão. Eu acho que, se é verdade, eu acho que 70% quer entender como funciona a polícia, quer discutir a violência urbana desse ponto de vista, isso quer dizer que isso é um assunto que a gente quer que seja resolvido pelos administradores, pelas pessoas que nós contratamos. Que nos incomoda, né? Assunto que incomoda. Incomoda e tem que ser resolvido. Claro. E as pessoas que trabalham no governo, a gente tem que entender o seguinte, essas pessoas são funcionários públicos, assim como os policiais. Nós pagamos o salário deles para resolver os nossos problemas. Não é isso? E nós estamos dizendo que a gente quer que esse problema seja resolvido, não é? É verdade. A Joana, parece que hoje em dia há muito mais confusão em torno do que é real e do que é ficção. A que devemos isso? Uma boa pergunta essa da Joana. Será que é culpa dos reality shows? Ou as pessoas estão perdendo o senso de humor ou o senso crítico das coisas? Por que há tanta confusão entre o real e a ficção? Eu acho que tem muita informação, né? Eu acho que a quantidade de informação disponível para as pessoas é muito grande e desorganizada. Né? Antigamente, você, sei lá, em 1930 você lia um livro, você lia um jornal, você não tinha milhões de canais e você não ia no YouTube, você não ia na internet. Em suma, o mundo não era globalizado e a informação também. Né? E quando você tem uma quantidade, um input gigantesco de informações na sua cabeça, é difícil processar em geral. Né? É difícil dar senso, entender aquilo a partir de... Talvez por isso as pessoas insistam no uso de ideologias que não se aplicam mais, porque não tenho nada para entender, dá uma angústia mortal. Né? E acho que isso também explica essa confusão que as pessoas fazem entre ficção e realidade. O nosso filme é uma ficção, porque os personagens não existem, inspirada na realidade. Existe um certo isomorfismo, para usar uma palavra bonita, uma certa relação de similaridade entre o filme e a realidade. Claro, até porque não existe outra, né? Realidade para você se basear. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho imaginação nenhuma, então só me resta fazer um filme sobre o que existe. Como que você lida com essa questão do excesso de informação, você pessoalmente? Você tem alguma técnica para sobreviver nessa confusão? Marcelo, eu vejo pouca televisão, muito pouca televisão.
E eu leio livros sobre assuntos específicos que me interessam. Eu leio livros de matemática, de filosofia da ciência, de lógica e de zen budismo. E eu me foco nisso e leio isso. E quando eu estou fazendo um filme, eu pesquiso aquele filme. Então eu vou fazer um filme sobre a polícia, eu passo 2 anos pesquisando a polícia e falo com psicólogos da polícia e policiais, em entrevista, e discuto. Agora eu vou fazer um filme sobre o corruptólogo. Então eu vou conversar com jornalistas, com políticos, com financiadores de campanha. Eu vou tentar entender esse processo para gerar um roteiro sobre isso. Então eu segmento, vamos dizer assim. Quem serão seus consultores? O que eu estou fazendo? Em corrupção. Este é um segredo jamais. Olha, se estão perseguindo os policiais que contaram para mim como funciona o bot, que dirá o que acontecerá com os consultores do filme O Corruptólogo, hein? Jamais revelarei. A lista de Schindler vai ter que ser revelada uma hora dessa. André Gimenez. Há alguma ligação entre o Tropa de Elite e seu primeiro filme, o Ônibus 174? Fala no ponto de enxergar os problemas. No Ônibus 174 você mostra a visão do bandido e no Tropa a visão da polícia. Então ele está Há uma semelhança. A ideia é a seguinte, tem uma tese de que apenas a miséria causa violência. Então, onde você tem muita miséria, você tem muita violência. Né? E não existe essa correlação. Você tem lugares que tem muito mais miséria, por exemplo, do que no Rio de Janeiro, e muito menos violência. Então, existe algum processo que transforma a miséria em violência operando no Brasil. No ônibus 174, a gente fala de uma parte desse processo, que é a forma pela qual o Estado lida com o pequeno marginal. Então, o pequeno marginal, pau nele. Né? Joga ele na FEBEM, joga ele na prisão superlotada, mata os meninos da Candelária, faz assim, faz assado. Você faz assim com um número muito grande de pessoas, você gera pessoas violentas. Né? Isso é um processo. O Tropa de Elite faz a mesma coisa, porque a outra coisa que eu acho que transforma a miséria em violência é a polícia. É uma instituição policial corrompida, é uma instituição policial violenta, fragmentada. Então você tem policiais que têm um discurso, sim, fascista, que acreditam que a violência é dó pela violência. Tem policiais que são altamente corrompidos, que acham que é otário o cara que vai combater o crime, que o lance é fazer um negócio aqui com a madame e ir para casa e tal. Esse processo, essa polícia gera violência. Não só gera violência nas comunidades, como gera violência do policial. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, esse ano já morreram 840 pessoas por auto de resistência. Auto de resistência é quando o cara não se rende e o policial mata ele. Né? O que é um absurdo, porque nos Estados Unidos inteiro, em um ano, que é um país que tem 300 milhões de pessoas, um país violento, morrem 200 pessoas. Nos Estados Unidos, olha bem, Marcelo, nos Estados Unidos... Inteiro, durante um ano. 200 pessoas que resistiram à prisão morreram. No Rio de Janeiro, mais de 800 até agora. 11 milhões de habitantes contra 300 milhões de habitantes. É um número absurdo. Indica alguma coisa, né? Tem algo errado com a polícia. Val, a revista Veja colocou que seu filme é sucesso porque mostra bandido como bandido e que estes não são vítimas das questões sociais. Você concorda com isso? Olha só, é evidente... Primeiro, eu acho que todas essas simplificações, o bandido é vítima da questão social. Olha só, está cheio de bandido no Congresso e nenhum deles é vítima de questão social nenhuma. Né? Não é só na favela que tem bandido, e na favela os bandidos são a minoria absoluta da favela. Né? Mas vamos lá. A lei, o que o filme faz é mostrar a ótica do policial. Né? Ao aplicar a lei, o policial não desconta a história daquela pessoa. O policial não pode aplicar a lei assim, olha, tudo bem, você matou o cara, mas você, como é que foi sua infância? O policial não aplica a lei assim. O policial não vê o mundo assim. Isso não significa que essa visão de mundo deva ser desqualificada, pois é justamente essa visão do mundo que está no ônibus 174. Né? O fato, a formação de um criminoso, o processo que gera um criminoso, o processo que gera o marginalizado violento, tem que ser entendido e desmontado. Não é? O que o ônibus 174 mostra é isso. Né? Tenta mostrar. A Tropa de Elite tenta mostrar o processo que gera o policial violento e o policial corrupto. E este também tem que ser entendido e desmontado. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que sem melhorar os índices sociais,
do Brasil, dá para diminuir muito a violência. Não estou dizendo que não tem que melhorar os índices sociais, é evidente que tem que melhorar a educação e tal. Como? Mas é só reformar a polícia. É só reformar, né? Uma frase fácil para falar e difícil de fazer. Né? Tem que reformar a polícia. Né? A polícia não pode ser essa organização kafkaniana. O policial não pode ser mal remunerado. Ó, Marcelo, toma aqui R$700 e vai lá naquela favela. E se vira. E prende aqueles caras de granada e metralhadora. Não é razoável. Né? O que a gente dá para o policial, o treinamento que o policial recebe, o equipamento, é incompatível com o que a gente pede que o policial faça. Né? Então só pode gerar um problema para esta profissão. Né? Por outro lado, o que se faz com um pequeno criminoso, um pequeno delinquente, e mesmo com um criminoso, o traficante preso na favela, pega o cara e coloca o cara numa cadeia com 60 pessoas ou 30 pessoas, onde cabem 5 pessoas. O que é isso? Isso é tortura. Né? O cara está sendo torturado. Então o Brasil é um país que pratica tortura institucionalizada. Não dá para mentir que não é. As cadeias são assim. Né? Tem que desmontar isso. Porque se você tortura um número enorme de pessoas, as pessoas ficam com raiva de você. Não é isso? Ficam violentas. O que aconteceu com o PCC, né, aqui em São Paulo? Né? Por que o PCC consegue tantos adeptos? Conseguiu tantos adeptos e se organizou e teve uma penetração tão grande nas cadeias? Né? Tem pesquisas de sociólogos que mostram que o crime de varejo, não estou falando do crime que produz cocaína lá, sei lá, na Colômbia. O crime de varejo, ele se organiza na cadeia. A cadeia ele é gerido da cadeia. E a cadeia organiza os caras, a cadeia reúne. No Rio de Janeiro, se você é preso, o cara te pergunta, você é o quê? ADA ou Comando Vermelho? Aí você vai para a cadeia só da ADA e cadeia só do Comando Vermelho. Sim, é como se fosse uma empresa, né? Como se fosse um jogo de futebol, ó. Corinthians para lá, Palmeiras para cá, não é isso? Quais são os seus talentos, que nós vamos te dar uma tarefa aqui rapidinho. Emanuele, a atuação do estreante André Matias te surpreendeu? Que fez o André Matias? Do André Ramiro. Na verdade, ele está falando do André Ramiro que fez o Matias. É isso aí. O André Ramiro não me surpreendeu. Ele me surpreendeu a primeira vez que eu vi ele. Que eu vi uma fita, que é a Fátima Toledo, que é uma super preparadora de atores e não atores, que fez a preparação do Cidade de Deus e fez o Tropa de Elite também. A Fátima me mostrou a fita e falou, tinham vários atores e tinha ele que era não ator. Esse garoto é muito talentoso, ele improvisa, olha só. Aí eu olhei, ele era mesmo, e a gente investiu no talento dele e fez uma preparação muito forte com ele. Ela que te trouxe, então? Ela que achou ele. Na verdade, ele achou ela. Ele foi lá e se inscreveu tinham cartazes pelo Rio de Janeiro e tal. Ele viu um amigo dele foi fazer o teste. O Gil Velho levou ele para ver. E aí alguém lá da Fátima, ou a própria Fátima, falou, você eu não quero, mas você aí que veio ver, faz o teste aqui. E ele fazia o quê? E ele era lanterninha de cinema. Ele é ao contrário da Rosa Púrpura do Cairo. Ele entrou na tela. Que barato. Da Rosa Púrpura do Cairo, o cara desce da tela. Que barato, hein? E ele é rapper. E ele improvisa muito bem. E o nosso filme, os atores não tinham o roteiro. Tinham só a história, né? Só a história e as cenas, mas sem o diálogo. E o Ramiro, por ser rapper, tinha uma habilidade para improvisar e funcionou muito no filme. E o personagem dele é difícil porque tem um arco dramático. Né? Ele começa querendo ser advogado e termina sendo o Capitão Nascimento 2. Né? Você falou numa entrevista, não sei se foi hoje, até que eu estava vendo a Sabatina da Folha, uma frase muito bombástica, como você é capaz de construir, que Fátima Toledo é o bope do treinamento de atores. É uma brincadeira. Porque ela te ligou no celular depois que você falou isso dela, não? Não, mas eu já falei várias vezes, e é no bom sentido, né? Do bope, tem um pequeno bom sentido ali, na dureza do treinamento. Assim, né? A Fátima, o método que ela utiliza, eu acho que prepara os melhores elencos dos filmes brasileiros. Eu acho isso, e quem duvidar vai ver. Né? Os filmes dela têm grandes elencos, os elencos são homogêneos, todo o elenco é bom, né? E isso se deve muito a ela. Eu não sou... Né, eu falei numa entrevista, olha, se todo o elenco está bom, o diretor é que é bom. Não, na verdade, a preparadora de elenco é muito boa. Né? E o método dela é um método duro. Né? Primeiro, ela não dá o roteiro. Já é uma tortura para o ator, porque o cara não sabe o diálogo. Olha só que doideira. Você é o ator. Qual o diálogo que eu vou decorar? Nenhum. Né? Depois,
ela faz uma série de exercícios físicos, ela cria tensões emocionais reais entre os atores com esses exercícios, que tem a ver com as tensões do filme. Ela gera nos atores uma propensão emocional que tem a ver com aquele personagem e com o desenvolvimento daquele personagem. Não é? E para cenas específicas também? Para cenas específicas. Então, preciso preparar o cara para aquela... O Millen. O Millen é um policial que desiste do curso do BOPE. Então, no treinamento, o Millen tem que apanhar. E ele tem que tentar ficar e ele tem que desistir de verdade. Então, vamos bater no Millen. Né? No treinamento. E tal. Então, o treinamento reproduz a situação do filme repetidamente e tenta gerar um tônus emocional que tem a ver com aquela situação. E, ao mesmo tempo, eu propus, e Fátima aceitou, de colocar os verdadeiros policiais do BOPE treinando os atores do BOPE. Né? Os policiais que não eram do BOPE treinando os policiais convencionais. E por aí vai. Né? E com isso, eles pegaram os maneirismos. Né? Por que o Wagner fala uma frase do tipo, você tem 2 segundos para me apresentar essa farândola na área do cerimonial? Porque alguém falou isso para ele na preparação. Né? Algum policial fala assim. Né? Por que o cara chamou outro de aspira? Né? Eles conviveram no laboratório com as pessoas, com os policiais de verdade, né? Do BOPE e convencionais, e pegaram os maneirismos. Então, na improvisação, isso fica muito real. Né? E Fátima faz isso. E a Fátima trabalha com porrada real também. Não, a Fátima ela tem segurança no que ela faz. Ela interrompe, ela não dá acidente, não deu acidente. Claro. Ela sabe fazer. Ela tem uma técnica que ela domina, mas eu acho que não façam isso em casa. Claro. Você tem que ser a Fátima Toledo para fazer isso. Senão, se você tentar pegar os seus atores e começar a fazer eles brigarem, você pode criar uma briga, não é? É verdade. Em dúvida, ligue para a Fátima Toledo. Não faça isso sozinho. Loira do Banheiro pergunta o seguinte: o que você achou da ideia do governador do Rio liberar o aborto para terminar com a violência? Essa é uma ideia que vem de um livro chamado Freakonomics. Freakonomics. É a ideia de que teve um debate enorme. O Giuliani diminuiu a criminalidade de Nova York, melhorando a polícia. Aí todos sim, aí o Giuliani ganhou uma posição política importante e tal. Aí vieram os economistas, falaram, não, como a criminalidade caiu nos Estados Unidos inteiro, a gente acha e tem uma forte correlação com a liberação do aborto em certos estados. E aí essas crianças, filhos de mãe solteira, que formam a maioria dos criminosos, não nasceram e, portanto, não cometeram crimes 20 anos depois, e o aborto, então, diminuiu a criminalidade. Então, acontece o seguinte, a discussão do aborto que aconteceu há 25 anos atrás nos Estados Unidos não era sobre criminalidade. Os americanos no Congresso não estavam debatendo se deveriam ou não liberar o aborto para cair a criminalidade. A discussão era sobre o aborto. Pode-se discutir a liberação do aborto ou não na Suécia. Não precisa ter traficantes armados para discutir isso. É outro assunto. Claro. Né? É o direito sobre a vida de um feto. Ele é da mãe ou não é? Até que idade? Quando é que aquele feto virou um ser humano ou não? Etc, etc. É uma outra discussão, né, que não tem a ver com a violência. Então, eu acho que colocar a discussão do aborto submetida à discussão da violência urbana é um equívoco. Como uma arma, né? Não sei se o governador falou isso, porque eu não vi a declaração, mas é um equívoco. O Renato Sariedini, você acha que o tráfico ou o crime organizado tem uma espécie de essência trotskista, ou seja, que os traficantes fazem uma espécie de revolta, uma espécie de canudos pós-moderna? Não, não acho. Acho que não tem nada de trotskista. Acho que nem o Trotsky tinha nada de trotskista. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que existe, não é, na origem da organização do tráfico no Rio de Janeiro, a história da organização do tráfico teve um contato forte dos traficantes com os presos políticos. Na década de 60 e 70. Na Ilha Grande, tudo mais. Tem uma forte ideia de que os militantes políticos passaram informações de guerrilha, de organização, de luta armada para os traficantes. Isso gerou, não é, o tráfico como ele é hoje. Isso é uma influência, mas não é a maior influência. Eu acho que o que molda o tráfico como ele é hoje é a polícia.
O tráfico reflete a estrutura da polícia. Se o tráfico está extremamente armado, onde vieram as armas? Eu acho que a organização que mais explica a formação do tráfico é a estrutura policial e a relação desta com o tráfico. E também a cadeia. A organização das cadeias explica melhor o tráfico do que uma ideia trotskista. Né? Até porque nem os presos políticos brasileiros eram trotskistas, lá eram muitos, né? Tinham vários, eles não se entendiam. E Phil fez um filme sobre isso, chamado Tanga. Aliás, eles não se entendem até hoje, eu devo acrescentar, né? Os caras estão aí, muda de partido, pula para lá, muda de nome, não sei o quê, e, enfim. Senhor José Padilha, nós temos quase 4 mil pessoas que conversaram com a gente agora. Que legal. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu também, no Bate-Papo UOL. Estar com você, o homem que resumiu o fenômeno Tropa de Elite como um download cujo programa não se instala. Essa definição é sua, é maravilhosa. Querido, obrigado, boa sorte. E é claro que a gente vai ficar de antena ligada para ver a sequência de Tropa de Elite na televisão, na internet, nos celulares. E hoje surgiu um modelo de negócio aqui que a gente pode também estar aguardando o que Tropa de Elite vai nos trazer. Valeu, Zé, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela audiência de todos. Até mais.